Olá, meus irmãos, estamos de volta aqui para o segundo vídeo sobre o livro do Apocalipse, né? Vocês sabem muito bem que antes da gente construir uma casa, tudo precisa começar pelo radier. O que seria o radier? Seria o alicerce, seria a sapata. Não dá para a gente construir uma casa começando por cima. Nós temos que começar pelo radier. Então, a gente vai colocando ali as sapatas, vai construindo tijolo a tijolo, até a gente chegar no ponto do telhado. Assim também funciona as escrituras sagradas. Nós temos que ir aos poucos, né, por ordem cronológica, para a gente desconfundir aquilo que, infelizmente, muitos de nossos irmãos têm confundido. O grande problema das pessoas nos dias atuais, principalmente de muitos nossos irmãos queridos cristãos, sem ofender nenhum, nós não somos aqui o dono da verdade absoluta, mas é que muitas pessoas complicam as coisas para herdar o reino dos céus. A Bíblia, ela é simples e ela deve ser entendida na sua simplicidade, na sua sabedoria e na sua simplicidade. O problema é que a gente quer descobrir qual era a cor dos olhos de Adão, a gente quer descobrir se Adão tinha umbigo, por que ele tinha mamilos e assim por diante. Então a gente acaba partindo para caminhos totalmente desvirtuosos e nos afastando do real sentido, que é a palavra do Criador. Então, antes de a gente começar aqui, para entrar dentro do livro do Apocalipse, primeiro, nós precisamos ver o que acontece antes da volta de Jesus. O Cristo revelou, e a própria Escrituras revela em diversas partes, que nos últimos dias haveria uma grande quantidade de pessoas que iam apostatar da fé. É chamada da grande apostasia. Essa grande apostasia, ela está sendo generalizada em vários cantos pelo mundo afora. Muitos cristãos têm perdido a sua fé, têm perdido a confiança, né? As preocupações da vida, de acordo com a nossa necessidade humana de sobrevivência, muitas das vezes faz com que a gente perca a confiança em Deus. E isso é uma das coisas mais preocupantes, porque a gente vê que o mundo caminha para dentro de um grande abismo. Mas os salvos em Cristo caminham olhando para o céu, para a nova redenção. Eu vou ler alguns textos bíblicos para nós começarmos o segundo ponto, o segundo estudo sobre o Apocalipse, que fala sobre a apostasia. E nós vamos tentar entender estas apostasias. O primeiro texto está em 1 Timóteo, como vocês estão verificando na sua própria tela, no capítulo 6, versículo 20, que diz as Escrituras: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Paulo, na época, já estava orientando Timóteo concernente às grandes preocupações sobre a ciência daquela época. A ciência daquela época, ou a pseudociência daquela época, era a ciência que estava tentando desvirtuar as pessoas do caminho das Escrituras que ainda estava sendo formada. Essa ciência, essa falsa ciência, essa oposição da falsa ciência, é que Paulo já estava nos alertando que nos últimos dias também ia acontecer que essa pseudociência ia ser opositora à palavra de Deus. Hoje, podemos ver categoricamente através dos nossos próprios olhos que as pessoas em si colocam a sua fé categoricamente nessa pseudociência, tá? Então, o que acontece aqui para a gente continuar? Essa pseudociência pregada pelo apóstolo Paulo, orientada, né, pelo apóstolo Paulo para que tomasse cuidado. Hoje nós podemos ver diversos pontos dessa ciência que elas querem, de uma forma ou outra, afirmar categoricamente que a Bíblia é um livro mentiroso. Eles querem dizer que a Bíblia é falsa
e que todas as pessoas que confiam na Bíblia são pessoas retardadas, são pessoas inúteis, são pessoas burras. Essas são a expressão que é utilizada por esses adoradores da ciência. É claro que nós não podemos negar categoricamente que a ciência nos dias atuais, a ciência séria, ela tem nos ajudado em muitas coisas, principalmente nas tecnologias, principalmente na área da cirurgia, principalmente na área da medicina, né? As telecomunicações, as comunicações, enfim. A ciência tem feito o seu trabalho, mas Paulo está dizendo dessa oposição é que ia chegar um tempo em que a ciência ia se opor a tudo aquilo que estava na palavra de Deus. Por exemplo, nós temos uma das maiores perseguidoras das escrituras, que é a NASA. Por que a NASA? Porque a NASA simplesmente ela mente muito dos seus relatos. Nós vamos ver isso nas cartas Illuminati, quando a gente mostrar para vocês que a NASA cria muitas situações e tem mostrado para muitas pessoas que ela está com a razão absoluta. O livro de Gênesis é conhecido no livro, na palavra hebraica, como Bereshit, que quer dizer a origem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode observar que a palavra, no princípio criou Deus e a terra, Bereshit bara Elohim, significa que o próprio Criador criou os céus e a terra. Mas aí a NASA, juntamente com os cientistas, dizem que tudo surgiu através de um átomo, de uma grande explosão que nós vamos ver. E até então ela tem desvirtuado as pessoas para não acreditar na palavra de Deus. A NASA tem explicado para nós e tem mostrado para nós uma falsa imagem, por exemplo, dizendo que o planeta Terra é um planeta redondinho, etc. O que, na realidade, pelas próprias escrituras, a gente vê que a Terra ela é um local circular, como diz as próprias escrituras, e ela é coberta por uma abóboda, que seria hoje conhecido como uma atmosfera. Só que essa abóboda, as escrituras dizem que existe águas debaixo desse firmamento, que é o que está firmado, e águas que estão acima desse firmamento. A NASA esconde de nós, para você ter uma ideia, que o espaço ele é feito de água. Tá? Então, existe águas acima desse firmamento que é a abóboda. É tanto que os astronautas da NASA e uma série de outras comprovações que nós vamos trazer aqui para vocês, eles fazem testes, tá, dentro de grandes piscinões. Tá? Por quê? Porque há uma grande semelhança entre o espaço com a água, o nosso oceano, que é o mar. Bom, mas esse é um assunto para uma outra hora. Esse é um assunto para uma outra oportunidade para trazer com vocês. O que eu quero dizer para vocês é que nem tudo que você aprende dentro da escola e numa faculdade é realmente a verdade. Hoje existe um sistema muito maligno que foi criado, um sistema perverso, um sistema totalmente a favor do anticristo de Satanás, que quer fazer com que as pessoas peguem, cada dia que passa, mais raiva de Deus, ira de Deus, e não acreditem nas promessas do Senhor, e desacreditem da Bíblia. Torcem as escrituras e vão até alegar, no período tribulacional, que a culpa das misérias, das tragédias, das desavenças, das mortes, é por causa da religião, principalmente a judaico-cristã. Então isso é um perigo, porque a Bíblia ela tem as verdades dela, mas só que eles tentam esconder. É tanto que antigamente, só para você ter uma ideia, durante vários e vários tempos, os gregos, os romanos, os persas, os babilônicos, Medo-Pérsia, Grécia Antiga, egípcio, todos eles acreditavam que a Terra era plana, só ter uma ideia. E eu não estou aqui afirmando categoricamente para você o formato da Terra, porque esse não é o interesse. Eu estou dizendo apenas para os irmãos que existe uma oposição da ciência concernente aos ensinamentos das Escrituras. Eu, durante muito tempo, acreditei muito nessa pseudociência, mas até então que o Criador abriu os meus olhos e fez com que eu entendesse verdadeiramente a sua palavra, que deve ser lida, obedecida e teve que prestar muita atenção para a gente conseguir entender as Sagradas Escrituras. Então, Paulo está dizendo que nesses últimos dias vai ter uma apostasia.
E a apostasia, ela não é apenas uma referência à pessoa que está se desviando somente particular de Deus. Mas a apostasia é que ela está deixando de acreditar nas Escrituras para acreditar na oposição da falsamente chamada ciência. Então não é tudo que você tem que acreditar, você tem que questionar. Você tem que questionar as vacinas, você tem que questionar a ciência, você tem que questionar se aquilo é verdade ou não. E lembrando que nós vivemos num mundo que eles estão preparando o mundo para a chegada do anticristo, para a chegada da besta. Tá? O mundo tem que estar totalmente bem forrado, sabe, a cama bem arrumada para o anticristo chegar. Tá? Então, tudo que se chama Deus ou se adora, certo, ao Criador, será simplesmente destruído pela nova ordem mundial e por essa oposição da falsamente chamada ciência. Nesse próximo quadro, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, a palavra diz: Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 ao 4, que hoje existe um poder tão especial que retém a manifestação do anticristo. Quem é que retém essa operação do anticristo? Não a operação em si, sabe? Mas sim o próprio anticristo, o espírito do Pai, o espírito do Criador. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 está dizendo categoricamente: este se opõe, se exalta, ele vai se exaltar, ele vai se opor, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ele vai mandar soldados invadir as casas das pessoas, vai querer ser objeto de adoração de todo mundo. Então a Bíblia não deixa que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Antes daquele dia, que é o dia do retorno de Cristo, virá a apostasia. Então esta apostasia já está generalizada até mesmo no meio do povo de Deus, das igrejas, no meio das pessoas. E isso é um perigo muito grande, porque a apostasia, que quer dizer nos afastarmos da realidade do Criador, vai nos levar a passar uma eternidade sem ele. É onde o cristão tem que tomar muito cuidado com esses sinais da volta de Cristo. Em Lucas 8,13 diz: As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria. Quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Aqui fala sobre a parábola do semeador. Que o semeador saiu para semear, partes daquela semente caiu em terras ruins e outros em terra que não ia dar em nada. Sabe? Elas têm alguma firmeza temporariamente, mas elas não vão conseguir resistir quando vier a chuva, quando vier a tempestade, porque essas sementes não foram enraizadas com Cristo. Tá? Então, na hora que vem a provação, na hora que vem os testes da parte de Deus, essas raízes simplesmente são arrancadas. Eles não conseguem se firmar. Mas existe aqui uma promessa dentro de Lucas capítulo 8, versículo 13. É que se a semente foi colocada em boa terra, ela vai produzir grandemente. Então você tem que ser um cristão que produz. Produz 10, produz 2, produz 1. Alguma coisa você tem que produzir para o reino dos céus. Mas lembrando que sempre aquilo, quando você for produzir, sempre quem tem que aparecer na sua vida é Jesus, e nunca você. Paulo disse que eu diminua e ele apareça. A estrela que tem que brilhar é a de Jesus, e não a minha e nem a sua. Porque quando a estrela de uma pessoa brilha, sabe, quando ela quer status diante dos homens, quando ela quer aparecer diante dos homens, a estrela da vida do Cristo se apaga na vida dela. E isso acaba levando ela à apostasia. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. O conselho do livro aos Hebreus é que devemos prestar atenção naquilo que o Senhor tem nos prometido. Nas suas promessas, averiguar a veracidade
das suas promessas. As Escrituras diz: provai se os espíritos vêm de Deus. A igreja precisa ter profecias, a igreja precisa ver revelações, mas as Escrituras diz que é melhor você provar os espíritos para ver que são de Deus, porque mesmo que você receba uma determinada profecia, uma revelação, você tem que estar ciente se aquilo provém de Deus ou não. Mas como descobrir isso? Bom, pela árvore que produz o fruto. Se a pessoa que está te entregando determinada revelação é uma pessoa de oração, uma pessoa de busca, tem demonstrado amor pela obra, tem demonstrado carinho, é uma pessoa esforçada, é uma pessoa que está sempre pregando a palavra, ajudando as pessoas, você pode ter certeza que Satanás não chega nessa pessoa para usar ela para entregar a profecia para você. E a profecia, ela provém de Deus. E é muito importante. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 7. Saiba disso, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas enganando o seu poder, mas negando o seu poder. Afasta-se desse também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, os quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Existem pessoas que sempre estão aprendendo, mas elas nunca conseguem, ou seja, elas ouvem a palavra, mas nunca conseguem chegar a uma verdadeira harmonia do Criador. Beleza? Então o que eu quero dizer para vocês é que nesses últimos dias, que é a apostasia, nós teremos o quê? Homens que serão o quê? Egoístas, avarentos. Tá? Você tem pessoas egoístas, avarentas, tá? Vou até marcar aqui para vocês, presunçosos, arrogantes, tá? Você tem pessoas arrogantes, e é que tem muito dentro das igrejas, blasfemos, muitas das vezes faz as suas blasfemas contra Deus, desobediente aos pais, quer dizer que não aceita a correção do pai e da mãe, ingratos, Deus tem feito algumas coisas, mas a pessoa é ingrata, e até mesmo um amigo tem feito alguma coisa para você, mas você não é uma pessoa grata, você não sabe dizer agradeço, muito obrigado, ou desculpe, né, quando você erra, e existe um momento certo para pedir desculpa. Sem amor pela família, então você vê homens sem amor pela família, mulheres sem amor pela família, que largam seus filhos, vão para as boates, que vão para as boemias da vida, irreconciliáveis, que são pessoas que não querem perdoar, não tem reconciliação com essas pessoas, elas não querem hipótese alguma, caluniadoras, são pessoas que levantam calúnias contra você, certo? Sem domínio próprio, ela não consegue ter um autocontrole contra o pecado, cruéis, que são pessoas que são cruéis uma com as outras, são cruéis com os animais, inimigos do bem, são pessoas que não são inimigos, são inimigas da verdade, sempre procuram a mentira, traidores, são pessoas que batem nas tuas costas, dizendo que ser teu amigo come no teu prato, mas está te traindo, precipitados, tem pessoas que são precipitadas nas coisas, tá? Principalmente no agir e no falar, soberbos, que acham que são melhores do que as outras, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Então esses são, como eu classifiquei aqui em vermelho, um dos fatores primordiais desta apostasia. Esta apostasia generalizada que tem levado multidões e vai levar multidões à perdição. O próximo quadro fala de Jó, capítulo 33, versículos 14 ao 18. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz.
e esconderam do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Muitas das vezes nós chegamos a um certo ponto da nossa vida que falamos, Deus não fala mais comigo, Deus não usa mais nenhum profeta, Deus não se levanta para falar comigo, eu não tenho valor nenhum para Deus, e muito pelo contrário. Deus não precisa se utilizar apenas de um profeta numa igreja, ou sapatear, ou vir para você entregar uma revelação. Deus fala com você em diversas maneiras. Ele tem as maneiras especiais de falar. Não pense você que o falar de Deus, ou comunicar-se Deus com os homens, é apenas através de um profeta ou de uma revelação. Muito pelo contrário. O Criador se revela de várias maneiras. Você pode estar dormindo e ele te dá um sonho. Às vezes você não consegue nem lembrar do sonho por causa dos problemas da vida, e também há uma grande barreira entre o mundo carnal e o mundo espiritual para que o sonho venha a ser revelado. Mas Deus fala nos sonhos, mas muitas das vezes a gente não dá ouvido. A gente não consegue trazer o entendimento e aí então trazer a interpretação daquele sonho. Eu me lembro muito bem que o rei Nabucodonosor teve um grande sonho de uma grande estátua, que nós vamos ver ainda nesse estudo. Cabeça de ouro, peito de prata, cintura de cobre e pernas misturadas com barro. Ele não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo ali. O cara estava totalmente perdido. Quando, de repente, ele começou a chamar os satrapas, os adivinhos, toda aquela gente doida para vir ali tentar interpretar o sonho. Mas ninguém tinha capacidade de entender o sonho do rei Nabucodonosor. Mas existia um jovem chamado Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia. Daniel, ele tinha o Espírito de Deus. Daniel, ele tinha o dom de interpretar. E aí, então, era o único que o poderia interpretar. Deus se utiliza do próprio profeta Daniel para interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor ficou espantado. E ele disse, olha, realmente o Espírito de Deus é na vida deste jovem. Porque eu não contei o meu sonho para ele, e o cara chega aqui no meu palácio, fala o sonho que eu tive com todos os detalhes, e ainda dar a interpretação desse sonho. Quer dizer, Deus falou com Nabucodonosor através do sonho, e Deus depois utilizou o próprio profeta para falar com Nabucodonosor na revelação. Quer dizer, Deus falou com ele 2 vezes. Vocês entenderam? Deus fala conosco de várias maneiras, de várias formas e da forma em que Ele quer. Aquilo que lhe apraz, aquilo que é. Basta que nós deixamos o Espírito fluir em nossas vidas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas você dizer que Deus não fala com você, isso é muita cara de pau. Jesus fala com você de várias formas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Prega a palavra, insta a tempos e fora de tempo. Admoesta, repreende e exorta, com toda a longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Hoje você pode ver pessoas que infelizmente largam a igreja e vão para a internet. A internet é boa, a internet para você fazer as suas pesquisas, mas a internet tem sido um caminho dos desigrejados. Milhares de pessoas estão se afastando da presença de Deus e indo para os cultos virtuais. Nada contra, e cada um pode fazer o que achar melhor. Tem uns que transmitem as suas mensagens, tem pessoas que sobrevivem através da plataforma. Eu digo pessoas que têm trocado as reuniões, sabe, nos locais físicos para simplesmente se reunir atrás de uma tecnologia, de um computador que não tem mais o contato humano. E nós precisamos do contato humano, porque você não abraça um computador com o mesmo sentimento que você abraça um ser humano. Você não chora com o computador da mesma forma que você não chora com o irmão. A Bíblia diz, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Hoje essa apostasia está tão generalizada que tem desviado muitas pessoas da presença de Deus. Você deve sim pregar a palavra tempo e fora de tempo, admoestando, repreendendo, exortando e com toda a longanimidade, mostrando para eles que a correção de Deus é sim um instrumento do amor do nosso Pai. E, voltando só um pouquinho que eu acabei de esquecer, as pessoas não vão suportar ouvir a sã doutrina. Quando fala-se em sã doutrina, o texto não está se referindo a uso e costume de igrejas,
que você não pode usar uma barba, que você não pode usar um bigode, porque tem um capeta pendurado no bigode, com as perninhas balançando e estragando seus dentes, revelações absurdas e coisas do gênero. Mas a Bíblia diz que as pessoas não vão suportar a verdade, a sã doutrina. E não suportando a sã doutrina, essas pessoas vão procurar para si líderes e doutores que falem de acordo com as suas próprias concupiscências, que falem com elas de acordo com aquilo que elas querem ouvir. E isso é um grande problema porque cria-se as panelinhas e as facções religiosas. Então, se você puder evitar as redes sociais, melhor para você. Evite o YouTube, evite as redes sociais, evite esses locais. Eu sei que você gosta, etc., mas muitas das vezes isso tem afastado as pessoas do caminho de Deus. Então, se for para as redes sociais, procure realmente pessoas que estão pregando a verdade. Não vá para canais de ateus ou de discussões tolas, porque vai te afastar cada vez mais da verdade, porque o objetivo do diabo é enganar e destruir a vida das pessoas. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Bom, nos últimos dias, uma das apostasias antes da volta de Jesus, que está generalizada, é os escarnecedores. Milhares de pessoas escarnecem, zombam da palavra de Deus. Cadê Deus? Cadê Jesus que não faz nada? Você fica doente aí, você vai direto para o hospital, você tem que procurar Deus. E com não sei o quê. Mas aí o que diz a Bíblia? Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Provérbios 14, versículo 5 ao 6. A testemunha verdadeira não mentirá. A testemunha falsa, porém, se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. 2 Pedro 3, 3 ao 4. Sabemos primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você já deve ter ouvido alguém dizer: peraí, o meu avô, o meu bisavô, falava que Jesus ia voltar, que Deus estava voltando, que o mundo ia acabar, e até agora não aconteceu nada. Isso é balela, isso é bobagem. Bom, entenda uma coisa, que a palavra de Deus diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, porque Deus é longânimo. Não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento da verdade. Pedro está dizendo que as pessoas iam se escarnecer. Hoje, quando você vê as pessoas zombando de Deus, isso está se cumprindo a profecia de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, versículo 4. Exatamente isso. Outra apostasia. Salmos capítulo 34, versículo 21. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Todos que neles buscarem refúgio serão absolvidos. Se você buscar refúgio no Senhor, você será absolvido. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam o justo serão condenados. Aqueles que te odeiam, aqueles que te perseguem, aqueles que não querem se arrepender, aqueles que não querem dar o braço a torcer, que não querem ser perdoados ou perdoar. Mas o Senhor resgata a vida dos seus servos. Você pode ter certeza disso, que o Criador te resgata na hora que você tiver para ser engolido pelas águas. Você está numa onda, na hora que o oxigênio começar a faltar, ele te resgata de lá. E mesmo se ele deixar você morrer, o que importa para Deus é a tua alma. Preste atenção. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Apocalipse, capítulo número 17, versículo 10 ao 18. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que dê à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. É claro que essa revelação, nós vamos falar para ela mais na frente, quando a gente falar da besta do Apocalipse. Mas para você ter uma ideia, todos nós estamos aguardando um excelente presidente, um homem que vem resolver os nossos problemas, que vem acabar com a fome, com a miséria, etc. Bom, isso vai acontecer. Mas este super líder mundial, esse super-homem que vai resolver os problemas das pessoas, é tudo temporariamente. Porque logo o pecado jaz à porta. E as consequências do pecado da própria humanidade, dos erros da própria humanidade. Ou seja, não é Deus que destrói as pessoas em si,
mas as pessoas que auto se destroem. O próprio pecado faz com que as pessoas auto se destroem. E Deus vai deixar que essas pessoas cumpram o seu intento. Que eles cumpram, que a maldade, ela vai aumentar. A perseguição, ela vai aumentar. Sabe? A crueldade, ela vai aumentar. Por quê? Porque é necessário que eles cumpram o seu intento. Isso é uma profecia. Que eles cheguem no topo e ridicularizem tudo aquilo que é de Deus. Vai chegar um momento, antigamente, as irmãs eram ridicularizadas por causa do coque. As irmãs eram ridicularizadas porque usavam saia, porque não usavam uma maquiagem. Hoje, vão ser ridicularizados, mesmo você sendo bem vestida, bem arrumada, não tem jeito, vão ridicularizar você, porque você simplesmente tem a luz de Cristo na sua vida. E quando você tem a luz de Cristo na sua vida, isso incomoda as trevas. Tá? Mas preste atenção. Não pense você que vai entrar presidente e deixar de entrar presidente, que vai resolver todos os seus problemas com um passe de mágica, porque isso não vai acontecer da noite para o dia. Esse cara só vai resolver as coisas quando chegar o anticristo. E até o exato momento nós não sabemos a sua identidade. A Bíblia diz que hoje tem um que esconde ele, até que ele seja revelado, que é o Espírito Santo. Por enquanto ele não foi revelado. O que tem são apenas especulações. Mas todo o mal, o ateísmo, a maçonaria, todo o mal, vão chegar a um ponto de levar multidões à perdição eterna. Mas eles vão cumprir o seu intento, até chegar no auge e entregar todo o poder à besta. A apostasia de 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século, Paulo está falando também dentro da sua época, mas ele está falando do século no contexto do futuro. O diabo, ele não é um ser, presta atenção que ele não tem conhecimento das coisas, ele conhece. E ele é um ser imortal, assim como o nosso espírito é imortal. Ele acompanhou toda a história. Satanás estava lá no Jardim do Éden, Satanás estava no dilúvio, Satanás estava em Gog e Magog, vai estar em Gog e Magog, já estava, teve em Sodoma e Gomorra. Ele presenciou o sacrifício de Cristo. Satanás acompanha toda a história da humanidade desde o começo. Veja que ele é um ser imortal. Mas haverá o fim dele. Então ele é aquele ser que Paulo está dizendo, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, por mais que você mostre a escritura para essas pessoas e a verdade da palavra de Deus, Satanás tem fechado o entendimento dessas pessoas. 2 Coríntios 4:2, pelo contrário, rejeitemos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Então veja que a palavra em 2 Coríntios 4:2 está dizendo para nós rejeitarmos as coisas ocultas. O ocultismo ele está envolvido em tudo que é lugar. Vivemos num mundo onde o ocultismo e as mensagens subliminares que levam ao ocultismo, à adoração de Satanás, mesmo sem você perceber, através simplesmente de um simples filme, ou de uma simples camiseta, ou simplesmente um tênis, ou simplesmente qualquer outra coisa. Cuidado com o ocultismo, porque isso é algo vergonhoso perante Deus. Então nós devemos andar também sem adulterar as escrituras. Como eu disse, não adianta você querer saber qual que era a cor dos olhos de Adão, qual era o fruto que Eva comeu, quem foi a mulher antes de Adão, que era a de Eva, que seria a suposta Lilith da cabala judaica, mas tudo isso são fábulas. Fique com a simplicidade das escrituras. Se ela diz que é azul, é azul. Não faça aquilo ser um azul mais claro. Se é azul escuro, é azul escuro e ponto final. Se ficar com a simplicidade das escrituras, vocês não vão ser enganados. 2 Coríntios 4:2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas. Espera aí que esse aqui, é só repetir aqui, deixa eu só tirar esse. Bom, Tiago capítulo 1, versículos 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo.
Sua religião tem valor algum? Tem algum valor? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Inclusive Tiago, né? 3,10 diz que de uma mesma boca procede bênção e maldição. Não convém que se faça assim. Uma vez, parece que muitos anos atrás, Mauro Cerulo, ele chegou no Brasil, ele foi orar para uma pessoa, um mudo, e ele não falava, e simplesmente ele foi orar. O mudo pegou um papel rapidamente e escreveu: Senhor Mores, não ores por mim para que eu fique curado da minha mudez. Aí Mores perguntou, por quê? Ele escreveu novamente, porque eu não sei falar, eu não tenho língua, né? Então eu não quero que pecar assim como vocês pecam que tem língua. Tiago, capítulo 1, verso 26, deixa claro, categoricamente, que se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. O Tiago 3, como eu disse para vocês, ele fala sobre a questão da língua. A língua, ela é um mal que não se pode refrear. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Não convém que isso se faça assim. O conselho de Tiago é que a nossa língua não seja enganosa, é que a nossa língua não seja fraudulenta, é que a nossa língua não seja para falar da vida dos outros. Que a nossa língua seja o término da fofoca e não o começo da fofoca. O Isaías capítulo 29, versículo 13, também mostra que passaremos por determinadas apostasias. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Só Deus pode conhecer o coração das pessoas. Só Deus sabe realmente o que está dentro de nós. Podemos cobrir a nossa carne, o nosso corpo com roupas belas, com belas maquiagens, fazemos tranças ou enfeitarmos com o cabelo, mas isso não pode esconder o que está verdadeiramente dentro de nós. Quer dizer, até conseguimos esconder das pessoas, mas não de Deus. A apostasia, revelada por Isaías capítulo 29, verso 13, demonstra que muitas pessoas nesses últimos dias estarão simplesmente ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, mas simplesmente e até buscando, orando, apenas com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude que isso não aconteça conosco. Tiago capítulo 1, versículo 27 também fala do período de apostasia. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Muitas pessoas chegam a dizer: olha, a minha religião é essa, a placa da minha igreja é essa, a placa da minha igreja é aquela, mas as escrituras dizem que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens e não tem necessidade de ser servido por mãos de ninguém. Mas isso não significa, no contexto da palavra, que Deus não está presente nesta casa, na sua casa, na casa de oração, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. O que atrapalha as pessoas a encontrar verdadeiramente com o Criador são os usos e costumes e religiosidades que nada têm a ver com as Santas Escrituras e com as ordenanças do Pai. O Pai não exige muitas coisas ou pagamentos de promessas ou subir escadas de joelhos para você receber algo da parte dele. A religião verdadeira de Tiago 1,27 é exatamente essa. E é a religião pura. Cuidar dos órfãos, das viúvas. O que a Bíblia diz é que devemos cuidar um dos outros sem aquela ganância ou sem esperar algo em troca. Porque às vezes ajuda uma pessoa esperando que vamos receber algo em troca no futuro. Não.
As Escrituras diz que quando deres uma esmola, não deixa que a esquerda veja que a tua direita faz. Porque os que fazem isso são hipócritas, já receberam o seu galardão. Mas quando der esmola, faça em secreto, que em secreto teu pai te recompensará. Esses tempos de apostasia mostram categoricamente que a igreja está passando pelos finais, pelo último fio. O último trem vai passar. E em João capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oséias 6,6. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Há diversas pessoas que acham que vão agradar a Deus com diversos tipos de sacrifícios tolos. Inclusive, a Bíblia diz que quando fizeres algum votos ao Senhor, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolo, que vota paga-o. Mas mesmo se você não conseguir, Deus não vai te condenar e lançar no inferno, porque Ele conhece as tuas fraquezas e as tuas falhas. E a misericórdia de Deus alcança a todos aqueles que o buscam. Em João 14,6, como nós estamos vendo, Jesus diz: Eu sou o único caminho. Procuramos fazer os nossos caminhos para o céu da forma em que achamos melhor e mais conveniente. Mas isso simplesmente não conduz à jornada da cidade celestial. O caminho para chegar na cidade celestial é através do passaporte, chamado Jesus. Se não passar pela porta, não tem salvação. No próximo vídeo, vamos estar tratando aqui sobre as questões do Apocalipse. Vamos adentrar também em outros tópicos, falando sobre a preparação da igreja para a volta de Cristo. E vamos ajudar os irmãos a refutar a tudo aquilo que a Bíblia diz como falsamente chamada ciência. Como nós lemos no livro de no livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Até o próximo vídeo, meus irmãos.